Olá a todos. Bom, nessa gravação a gente vai resolver o problema soma 3, correto? Acho que é soma 3. Vamos lá, entrar aqui no juiz para obtermos o enunciado. Soma 3. Problema. Bom. Aí está. Muito bom. Esse problema soma 3 ele faz parte de uma série de problemas que são muito simples, problemas envolvendo uma sequência de números para ser somados. O que vai mudar é o formato com que esses números são apresentados para a sua soma. Que são os formatos que normalmente eu uso em todos os problemas que são julgados de forma automática pelo juiz. Não só os problemas que envolvem a parte simples de programação, mas também as partes mais complexas, usando outras estruturas e outras técnicas de programação. Então, vamos aqui ao problema soma 3, nome do problema soma 3, nome do fonte ali esperado soma 3 também com S maiúsculo. Faça um programa que receba uma sequência indefinida de números inteiros e realize a soma desses valores. Descrição da entrada. A entrada contém uma quantidade indefinida de números inteiros, sendo um em cada linha. A entrada termina com EOF. O que é o EOF? End of file. Tá? Então, termina com final de arquivo. No problema soma 2, o que acontecia? Eu apresentava um N, o primeiro valor apresentado era um N, e depois seguiriam N números. E você teria que fazer um laço de repetição para repetir N vezes, para ler os N valores, e, no caso, fazendo a soma deles. Né? Então, por exemplo, aqui, nessa entrada, antes do número 1 aqui, teria o quê? Um N indicando quantos valores seriam apresentados aqui para você exibir o somatório no final. Neste problema, o soma 3, veja que não tem a figura do número N aqui. É uma sequência indefinida. Quando é que termina? Quando terminar o arquivo. Então aqui eu tenho uma sequência de números. Aqui ele está sequencial de 1 a 10, mas não é, né, o problema aceita qualquer número, então são números aleatórios que serão apresentados aqui. E no final você tem que apresentar o somatório. No entanto, não tem aqui o N, dizendo quantos números são. O que vai definir o final da entrada é quando terminar de fato o arquivo. Tá? Muito bom. Saída. A saída consiste, descrição da saída. A saída consiste de um número inteiro representando a soma de todos os valores recebidos na entrada. Após a impressão do número, pule uma linha. Então, apresenta 55 e pula uma linha. Então, vamos lá resolver o problema soma 3. Então, vamos aqui até o IDE, a nossa pasta PNG. Vou criar aqui uma pasta soma 3 e vamos criar o fonte. Soma 3, vamos resolver a priori em linguagem C. Então, tudo em linguagem C começa numa função principal e retorna 0, ou seja, sucesso. E aí temos que declarar as variáveis, né? Então, eu vou declarar a variável n, que vai ser o valor que vai ser informado para mim, o número, e a variável soma, que vai guardar o somatório. Então, ela é variável acumuladora, então ela precisa iniciar com valor igual a 0. Deixa eu só conferir se está aqui gravando, o áudio também está tudo ok. Voltando aqui. Agora tem que fazer a entrada desses valores, né? Essa entrada é feita através do scanf %d, endereço da variável n. Se eu estou usando scanf, e depois lá no final eu uso o printf também, então eu preciso incluir a biblioteca stdio.h. Esse comando aqui da linha 6, esse scanf, ele vai ler o número inteiro que foi informado
e vai guardar na variável n. É exatamente isso que vai ser repetido até o final de arquivo, além da soma, né? Além do acúmulo desse n, né? Soma igual a soma mais n. Uma coisa que pouca gente sabe e que pouca gente usa é que o scanf ele tem um retorno. Tá? E é exatamente esse retorno que vai nos ajudar a identificar o final de arquivo. Então, o próprio scanf, tirando aqui agora o ponto e vírgula, vai ficar dentro do while. E o retorno dele, se for diferente de EOF, significa que ainda não chegou no final de arquivo. E ele continua lendo. A cada iteração, o que ele faz? Lê um valor, se não for diferente de EOF, vai entrar. Se entrar no bloco para ser repetido, esse bloco vai ser exatamente o acúmulo desse n na variável soma. Depois ele volta, lê o próximo número, não retornou EOF, soma, lê o próximo, não retornou EOF, acumula, lê o próximo, retornou EOF, cai fora do while, então ele vai cair aqui na linha 10, onde ele imprime o valor da soma. Soma. Perfeito. Essa é a solução, então, em linguagem C. Estamos aqui na raiz do sistema de arquivos. Então, cdpg, que é a pasta onde a gente está armazenando as nossas soluções. Problema soma 3. Para compilar em linguagem, só confirmando se o código está lá. Está. Compilando em linguagem C, gcc nome do fonte.c menos o nome do executável que você deseja criar, caso esteja tudo correto. Pronto, salvou. Salvou não, criou, né? Criou aqui o executável. Só confirmando aqui, lá está. Então agora a gente pode executá-lo. Então, ponto barra, soma 3. Está executando. Eu posso ir informando valores. A questão é, se você continuar informando valores aqui, você vai informar indefinidamente. Por quê? Você está fazendo aqui você está fazendo a entrada iterativa. O que é a entrada iterativa? A partir do momento que eu venho aqui e executo o código e dou um enter, eu estou instruindo o sistema a executar aquele binário e eu estou implicitamente dizendo que a entrada vai ser feita de forma iterativa e a saída também, ou seja, eu vou digitar no teclado, por isso que ele está aqui esperando eu digitar o valor. Então, eu vou digitar as entradas via teclado e ele vai mostrar saídas via tela. O teclado é o dispositivo de entrada padrão e a tela é o dispositivo de saída padrão. E como que eu faço para ele chegar ao final de arquivo, uma vez que não tem arquivo aqui na solução? No problema soma 2, eu já mostrei para vocês como usa arquivo. Exatamente quando existe esse tipo de entrada, o adequado é que você use uma entrada via arquivo. Mas se você quiser fazer um teste pequeno aqui de forma iterativa, ok, você pode fazer as entradas e Ctrl D envia um sinal de final de arquivo para ele. E aí ele chegou no final aqui. Muito bom? Mas eu recomendo fortemente que todas as soluções que vocês implementam, no momento de fazer o teste, faça o teste usando arquivo. Por quê? Primeiramente porque é muito mais ágil, né? Você ganha muito tempo. Você pode ter uma entrada gigantesca que você não vai precisar ficar digitando, você dá essa entrada via arquivo e ele te dá a saída. Além disso, o juiz, para onde vocês enviam as soluções para elas serem julgadas, ele faz exatamente uma entrada via arquivo. Ele tem um arquivo, ele tem uma pasta com todas as entradas previstas e uma outra pasta com todas as saídas para aquelas entradas. Quando ele recebe o seu código e o seu código compila corretamente, ele executa exatamente com todas essas entradas que ele tem cadastrado e ele compara com as saídas esperadas.
Se todas as saídas baterem, o seu problema é aceito e você recebe o balão correspondente. Então vamos fazer uma entrada via arquivo. Aqui eu vou criar aqui duas pastas, input, output, então, foram criadas aqui. Vou criar dentro da pasta input um arquivo chamado FileZero. Então, foi criado aqui o arquivo. Vou editar esse arquivo e vou copiar para ele essa entrada aqui. Okay. Sempre que fizer uma cópia de PDF para o fonte aqui, procura observar se não tem nenhum caractere estranho que não está sendo visto. E tá ok. Salvando. E aí vamos executar a entrada via arquivo aqui para o problema soma 3. A entrada agora está sendo redirecionada, não vai ser mais via teclado, vai ser via o arquivo que está na pasta input, arquivo chamado FileZero. Enter. Ele dá a saída. Da mesma forma que eu consigo redirecionar uma entrada, eu também consigo redirecionar a saída. Então a saída eu vou jogar ali em output FileZero. Então, nada apareceu aqui na tela porque não houve iteração, nem na entrada e nem na saída, porque a entrada foi redirecionada via arquivo e a saída também foi redirecionada para o arquivo. E aí ele veio para cá. E aí imprimiu 55 e pulou uma linha. Perfeito. Então parece que está ok a nossa solução aqui, feita em linguagem C. Vamos baixar essa solução e enviar para julgamento no juiz. Aguardando. Aqui está problema. Soma 3, problema 9. Na balance. Problema 9 em linguagem C. Downloads. Já está aí. Aqui. Enviar. Onde está? Aqui está. Aguardando o julgamento. Ainda não foi respondido. Pronto. Então, solução aceita para o problema 9, soma 3, em linguagem C. Vamos resolver agora o mesmo problema, utilizando a linguagem C++. Soma 3 CPP. Então, agora que já está fresco na mente a solução, a gente já até consegue ir direto aqui. Então, vou precisar, não é ISO, é IOStream. Então, include IOStream. Linguagem C++ também tudo começa com uma função principal que retorna 0. Declaramos o N, declaramos o soma, que é um acumulador, então começa em 0. E aí agora fazer a entrada, né? A entrada é feita através do CIN, que vai entrar a variável N. O N são os valores que eu vou lendo. E depois eu tenho que acumulá-los na variável soma. Da mesma forma que o scanf, o CIN também tem um retorno, que a gente não costuma usar, mas que vai ser útil aqui agora. Então, é só colocar ali, ó, enquanto o CIN faz a entrada. Eventualmente, quando ele chegar no final de arquivo, ele vai retornar o sinal de final de arquivo e o while vai se tornar falso. Esse sinal de final de arquivo é exatamente o valor 0, tá? É um valor 0 que ele retorna. Tanto que aqui você pode substituir por 0, que também vai funcionar. Só que eu recomendo que não façam isso. Por quê? Porque não fica claro, tá? Simplesmente um 0 aqui. Você colocando esse EUF aqui, você diz muita coisa, né? Você diz que esse programa está esperando uma entrada via arquivo. Então, eu recomendo que deixem aqui a macro que foi definida lá com o EUF.
Mas se procurar bem, se eu não me engano, está em stdio.h. Se você viu o fonte do stdio.h, tem um define EOF 0 lá. Então é um valor 0. E aí a mesma coisa aqui, né? Fazendo o somatório. Somatório do n. E, ao final, quando sair do while, exibir na tela o valor da soma e pular uma linha. Line. Pronto. Feita a solução em C++. Vamos limpar a tela, confirmar se está lá o ponto em C++. Está. Compilar em C++, G++, nome do fonte CPP, -O, nome do executável, que a gente costuma colocar um CPP na frente para não sobrescrever o executável da linguagem C. Tudo correto, então vai ter gerado aqui o CPP-XZ, né? Então vamos testá-lo. CPP-XZ, aguardando aí a entrada. Aqui eu estou fazendo de forma iterativa. Ctrl D, pronto, tudo ok. Mas recomendo que vocês sempre testem, principalmente programas assim que são esperados de fato arquivo, né? Via arquivo. Vamos ver, 55, 55, bateu certinho. Então, solução em linguagem C++ também feita e testada, aparentemente está tudo ok. Vamos ver se o juiz aceita nossa solução em linguagem C++. Aguardando baixar. Aqui o IES da solução em linguagem C. Estou enviando o problema 9 em linguagem C++. Aqui está. Enviar. Está enviado. Aguardando a resposta do juiz. E solução sendo aceita, a gente faz na linguagem Java agora. Aceito o problema 9, soma 3, em linguagem C++. Muito bom. Agora, a mesma solução para o problema soma 3 em linguagem, novo arquivo, soma3.java. Tá aí, soma3.java. Todo programa em Java é uma classe que tem o mesmo nome do fonte. Como se trata de uma classe que vai ser executável, então ela precisa do método main, public, static, não retorna nada, void, main. Recebe como argumento um vetor de strings. E aí, a partir de agora, muito parecido com exceção da entrada, né? A entrada aqui é feita através do scanner. Então, vamos lá, variável n, variável soma que é um acumulador, então começa de 0, e a gente precisa do scanner para ser feita a entrada. Então, vou instanciar o scanner com o dispositivo de entrada padrão do sistema, que é o teclado. E aí, por conta de eu estar usando o objeto scanner, eu preciso importar a classe. Import Java Utilities Scanner. Pronto. Agora posso ler o n. n igual scan.nextInt. NextInt retorna o valor aqui para você. Nas outras soluções, o scanf e o cin, cin significa console input. Tá? Tanto o scanf quanto o cin, ele retorna um valor para mim, que esse valor de retorno que é justamente o sinal para eu saber se chegou no final de arquivo. Né? No caso do Java, o scan nextInt, ele já retorna para mim o valor que foi lido via teclado. Né? Ele não retorna duas coisas, aliás, nem tem como uma função retornar duas coisas, dois tipos assim. Né? Então, o que acontece? Para eu resolver essa questão em Java, o scan ele fornece um outro método, que é o método hasNext. E é justamente ele que eu vou usar. Ó.
scan.hasNext. O hasNext, o que ele faz? Ele verifica, ele fala, ó, ainda tem entrada aí? Tem, então vai lá e executa. Tem entrada aí? Verdadeiro, então vai lá e executa. Tem entrada aí? Falso, então acabou as entradas. Então é exatamente ele que eu uso para fazer uma entrada até final de arquivo. Então tá lá, ó. Tem entrada? Tem. Então lê essa entrada, soma ela a variável soma, ou seja, acumula ela e volta no while. Tem entrada ainda? Tem. Lê ela, soma, vai para o próximo. Tem entrada ainda? Tem. Lê essa entrada, acumula ela na variável soma e volta para o while. Não tem mais entrada. Vai retornar falso. Falso cai fora do while. Estou aqui na linha 15, onde eu vou exibir o conteúdo da variável soma. Então, conferindo aqui se está aqui o fonte em Java. Vamos compilar em Java, Java ser nome do fonte.java. Se a compilação ocorreu com sucesso, foi criado o bytecode. Foi criado aqui. Então, executando o bytecode, ponto barra é quando eu tenho o executado. No caso do bytecode, eu executo na JVM. Java é o nome da classe. Aguardando a entrada, uma vez que eu denotei aqui que eu estou fazendo uma entrada iterativa, né? 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai continuar eternamente aqui se você não enviar um sinal de final de arquivo, Ctrl D. Muito bom, vamos fazer agora a entrada via arquivo, como é recomendado para esse tipo de programa. Então, entrada sendo feita via arquivo file 0. Saída 55 na tela. Se você também não quiser que a saída seja feita na tela, você pode fazer a saída para um arquivo aqui que eu vou chamar, por exemplo, saída 0 Java. Já vai na raiz do soma 3, né? Vamos ver ele aparecer aqui. Tá lá, apareceu. Tá lá, ó, 55 e pulou uma linha. Então, solução feita em linguagem Java, testada via arquivo, aparentemente tudo ok. Vamos baixá-la e enviar para julgamento no juiz online. Problema 9, em linguagem Java, buscar o fonte aqui em Java e enviar. Muito bom. Sendo aceita esta solução, a gente vai fazer a nossa solução em linguagem Python. Que, diga-se de passagem, Python, ela é para fazer essa entrada até final de arquivo, é a situação mais complicada, eu diria até mais tecnicamente feia. Não muito bonito em Python para fazer essa entrada, viu? Como nessas 3 linguagens aqui que eu apresentei. Vamos ver, muito bom, está aqui. Problema 9, soma 3, aceito em linguagem Java. Nossa solução aqui em linguagem Java. Vamos então fazer em Python. Eu já dei aqui uma dica que não é a mais elegante. A palavra certa é falar que é uma entrada não muito elegante, é uma forma de programar não muito elegante em Python, tá? Bom, nas outras soluções, o que a gente fazia? Declarávamos uma variável n, que essa variável ia ser os valores que iam sendo informados. Python não tem declaração, então isso já vai acontecer lá no momento que for feita a entrada. E a gente declarava também a variável soma. A variável soma aqui eu preciso colocar logo no início, porque antes dela fazer o que de fato ela tem que fazer, que é a acumulação, ela precisa estar zerada, né? Então, aqui eu já zero ela. E aí começa a questão. Nas outras linguagens de programação, C, C++ e Java, eu tinha a figura de um while, que esse while tinha ali o próprio comando de entrada, né? No caso do C e do C++, e no caso do Java, eu tinha ali o hasNext, para verificar se existia uma
se existe alguma entrada ainda a ser realizada. No caso do Python, eu faço isso através de um while infinito. Eu acho isso uma baita de uma gambiarra. Mas enfim, eu faço isso através de um while infinito. Eu vou ficar infinitamente dentro desse while. Em algum momento, eu vou usar um comando que eu não recomendo que use, mas enfim, não tem outra forma de fazer no Python. Usar um comando desestruturador para tirar a execução de dentro do laço infinito. Tá? Então enquanto while true, então estou dentro de um while infinito, o que eu vou fazer dentro desse while? Eu vou usar uma estrutura de tratamento de exceção, que é um try. Então eu vou tentar fazer alguma coisa. Que coisa é essa? É justamente a leitura do número. E aí, como ele vem sozinho na linha, né, eu já posso fazer a conversão aqui para inteiro. Se ele conseguir fazer essa leitura, veja que eu estou dentro de um try, se ele conseguir realizar a leitura do número inteiro, então eu faço o acúmulo dentro da variável soma. E volto para cá. Estou dentro do while infinito. Tenta de novo fazer uma leitura. Conseguiu? Acumula na variável soma. Volta para cá. Tenta de novo fazer uma leitura. Não conseguiu? Quando ele não consegue, o try te joga pro except, ou seja, para o tratamento da exceção. Então, se ele não consegue, vem para o except. E aqui é onde eu trato as exceções. No caso, a exceção que me interessa aqui é a EOF error, porque erro de final de arquivo. Chegou ao final do arquivo. Se chegou no final do arquivo, o que eu tenho que fazer? Acabou a entrada. E aqui acontece uma outra gambiarra que eu não recomendo que façam isso, mas não tem outro jeito de fazer se não for assim na linguagem Python. Eu tenho que sair desse while. Só que esse while é um while true. Como que eu faço para isso aqui ficar falso? Não tem como. Isso aqui é uma constante, isso aqui é um literal true, né? Então o que eu faço é usar um comando desestruturador, que é mesmo com esse while sendo true, eu vou sair fora dele. Como que eu faço isso? Através do comando break. Break. Saiu fora. Quando ele sai fora desse while, estou aqui na linha 8. Na linha 8 eu imprimo o valor que está armazenado na variável soma. Então é dessa forma que é feito em linguagem Python a leitura até final de arquivo. Revisando aqui essa solução, declarei a variável soma como zerada porque ela é uma acumuladora, entro no while infinito. Nesse while infinito eu tenho uma estrutura de tratamento de exceção, um try except, tá? O que vai ser tentado realizar? O que vai se tentar realizar? A leitura. Conseguiu realizar a leitura? Faz o acúmulo, volta para o while, faz uma nova tentativa realizada, faz o acúmulo, volta para o while, nova tentativa. Quando a tentativa resulta em um insucesso, ele vai subir uma exceção. A exceção que eu estou capturando é a exceção EOF error. EOF error, se capturou essa exceção é porque chegou no final do arquivo. Uso o comando desestruturador break para retirar a execução de dentro do laço da linha 2, né, do while infinito. E aí ele cai aqui na linha 8, porque isso aqui saiu fora daqui. A próxima instrução, imediatamente a que está fora do bloco é a print soma. Então vamos executar. Primeiramente ver se o código está aqui. Está aqui soma 3π. Limpar a tela. Executar em Python. Python 3. O problema soma 3. Aqui eu estou fazendo a execução de forma iterativa. Ctrl D e veio o sinal de EOF. Vamos fazer então agora, como é recomendado, usando o arquivo file055. Vamos também redirecionar a entrada. Desculpa, a entrada já está. A saída. Vou jogar na própria raiz. Vou chamar de saída 0. Ele aparecer aqui. Aqui está.
55 e pulou a linha. Então, solução aqui também feita em linguagem Python, testada de forma interativa e também através de arquivo. Relembrando, recomendo fortemente que vocês façam sempre testes via arquivo, porque é assim que o juiz está testando. Então, se você quiser ficar o mais próximo do que o juiz faz, faça os testes todos via arquivo, tá? Não só os GOF, tá, pessoal? Todos eles. O que a gente viu lá no Soma 2, o Soma 0 que a gente viu, que é um número só dois números, um em cada linha. O Soma, que é dois números, um do lado do outro, separado por espaço. O Soma 2, que eu dou o N e lê todos os N números somando eles. E agora esse daqui e os próximos. Recomendo que sempre façam testes via arquivo. Por quê? Porque o juiz faz isso. Além de economizar seu tempo para você não ficar tendo que ficar digitando, indo e voltando aqui e digitando cada um dos valores. Tá? Vamos ver. Baixar. Linguagem Python. Escolhendo aqui, solução do problema 9, soma 3, utilizando a linguagem Python, buscar o arquivo. Aqui está o arquivo, enviar. Enviar, aguardando aqui a resposta. F5 para atualizar a tela. Ainda não respondeu. Novamente, respondeu. Foi aceito. Solução do problema 3 em linguagem Python. Do problema 3 não, soma 3, problema 9 em linguagem Python. Com isso a gente finaliza a solução do problema soma 3 nas 4 linguagens de programação. Então não perca que nas próximas gravações vou gravar outros formatos de entrada para resolver um problema simples, que é esse problema da soma. Muito obrigado e até mais.